Hare Krishna. Hare Krishna todo mundo. Hoje é o dia do aparecimento de Bhaktivinoda Thakur, grande Vaishnava, grande Acharya. Eu pensava que neste mundo, pessoas, é interessante que existe um tipo de ironia, que por um lado, esse mundo é um mundo de inveja, que uma pessoa inveja outra, todo mundo está querendo atenção para si mesmo. E, ao mesmo tempo, existe tendência a adorar uma outra pessoa. Pode ser um atleta que possui o talento extraordinariamente valioso para o mundo de chutar uma bola. Ou pode ser um ator de Hollywood, pode ser isso, aquilo, uma pessoa com outro tipo de opulência ou poder. Mas, então, adorando-se essas pessoas que normalmente são materialistas, nem sempre, mas muito frequentemente são materialistas, temos um tipo de prazer vicário. Vocês entendem a palavra prazer vicário? Vicário, que é um termo psicológico, que significa que você desfruta através de outra pessoa. Que, por exemplo, você está adorando uma pessoa que canta, que chuta uma bola, uma pessoa que é um ator, que imita heróis, que não é herói, mas imita heróis, mas imita tão bem que todo mundo acha que ele é um herói, ou ela é uma heroína só por imitação. Então, quando as pessoas adoram, tais pessoas sentem um prazer vicário, que é um termo psicológico que significa que estão imaginando se eu fosse essa pessoa. Num sentido, estão desfrutando, gostando de ser famoso, de ser rico através de outra pessoa. É uma coisa psicológica. Mas, no caso de Bhaktivinoda Thakur, um grande devoto de Krishna, um grande erudito espiritual, autor, poeta, temos um verdadeiro herói. Uma pessoa que realmente merece ser adorada, não por uma coisa absurda como chutar uma bola ou fingir ou imitar outras pessoas no cine, num filme, mas uma pessoa que não é imitação, que é uma pessoa que realmente é uma alma avançada, com todas as qualidades excelentes, ou com Prabhupada diria, super qualidades, de uma grande alma. Então, especificamente, Bhaktivinoda Thakur, eu vou mencionar algumas das suas qualidades extraordinárias. Intelectualmente, ele era, mesmo como registrado na historiografia da sua era, que ele nasceu, e vou dar aqui as datas, que ele nasceu em 1838, em Birnagar, Índia, e deixou este mundo em 1914. Logo depois do começo da Primeira Guerra Mundial, ele saiu em 1914, em Calcutá. Ele era, quando digo que era um erudito que está registrado na história desse período, porque
A capital do Império Inglês na Ásia era Calcutá, agora se chama Kolkata. E era uma cidade magnífica naquela época, e uma vez que os ingleses estavam lá, e tinham também várias instituições superiores, assim, universidades, então Calcutá, que é uma cidade fundada pelos ingleses, primeiro com uma fortaleza, então uma cidade que foi fundada pelos ingleses e virou também um centro intelectual muito forte entre os hindus, virou um centro intelectual. E agora, em Inglaterra, quando tinha essa cultura fina, sofisticada, inglesa, então existia um termo, good society, que em português seria boa sociedade, ou sociedade boa. Sociedade boa queria dizer as pessoas assim, de um certo nível social, não assim os trabalhadores, nem os comerciantes, ou alguns comerciantes se também tivessem educação formal, mas não os Shudras, não os assim trabalhadores, tanto na indústria quanto assim no campo, que eram a maioria dos ingleses, como em toda a sociedade, a classe trabalhadora, em números, é a maioria. Então, aquela minoria, mas uma minoria forte de pessoas educadas que falavam muito bem, que era muito importante para os ingleses falar bem, que tinham estudado, que tinham boas maneiras. Outra coisa absolutamente essencial nessa cultura inglesa do período, assim, boas maneiras, maneiras finas e a capacidade de falar em forma muito fina. Então, esse grupo de pessoas respeitáveis, educadas, chamava-se Good Society. Good Society, sociedade boa. Então, esse termo foi traduzido ao bengali, ou assim, sânscrito, bengali, como Bhadralok. Bhadralok. Loka, que pode ser mundo, como Krishna Loka, mas Loka, Lok em bengali e hindi, significa também mundo, significa também as pessoas, como mesmo em português. Quando vocês dizem todo mundo, você não está falando de astronomia, né? Que tecnicamente todo mundo parece um termo astronômico, né? Todos os planetas, mas neste caso, o mundo significa sociedade, as pessoas. Então, assim mesmo, nas línguas da Índia, então, Bhadra significa bom, como Subhadra, muito boa. Então, Bhadralok significa gente boa, como vocês falam, né? Gente fina, é outra coisa. Então, é assim mesmo, Bhadralok. Bhadralok. E Bhadralok virou um termo histórico, um termo assim específico que se referia àqueles hindus que se aproveitaram da educação inglesa que lhes foi oferecida e que eram pessoas bem assim eruditas, intelectuais, que podiam, como se diz, enfrentar os ingleses ao mesmo nível cultural, hindus que tinham lido todos os livros importantes de história, de teologia, de filosofia. E Bhaktivinoda era um deles. E esse grupo, Bhadralok, é um grupo famoso assim, entre pessoas que estudam a história da Índia nesse século. E Bhaktivinoda era um membro proeminente desse grupo, uma pessoa que está
registrada mesmo na história escrita por não devotos, como um dos intelectuais importantes da era. Inclusive, entre os grandes acharyas modernos, Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, nosso próprio Bhaktivinoda era o mais, podemos dizer, quase acadêmico, era o mais, assim, formalmente, formalmente mais intelectual, e que Bhaktivinoda Thakur se dirigia aos assuntos do momento, como, por exemplo, que os ingleses e europeus em geral queriam, obviamente, a converter os ingleses, os hindus, converter os hindus em cristãos. Isso era um projeto importante. E cristãos, mas os hindus, alguns hindus intelectuais respondiam, davam também argumentos, e temos que entender que isso não era uma sociedade totalitariana, que tinha liberdade de falar, liberdade de refutar, a pregação cristã, e liberdade para mostrar que a cultura védica já estava muito boa, até superior. Então, agitação política contra o governo britânico não era bem visto, isso era problemático, mas em termos de discurso filosófica, teológica, tudo mais, e mesmo até certo ponto política, tinha liberdade. Porque a essa altura, a Inglaterra mesmo, o Reino Unido, era um país liberal, no sentido que tinha os direitos humanos básicos. Assim que Bhaktivinoda Thakur, para entender Bhaktivinoda Thakur, o que ele escrevia, o que ele ensinava, temos que entender que ele operava dentro desse contexto histórico. Ele estava respondendo a críticas feitas por missionários cristãos contra o hinduísmo, o Vaishnavismo. E ele também fazia contra críticas, ele respondia, defendia, mas também o espírito principal da sua pregação, dos seus escritos, não era simplesmente polêmico, no sentido que ele entendia bem a situação política em que a Índia fazia parte do Império Britânico. Então, Bhaktivinoda Thakur também construía pontes, como se diz. Ele mostrava pontos universais e também fazia crítica. Então, ele era um mestre de assim, uma pregação diplomática, mas também, às vezes, cortante, intelectual, uma pregação que respondia com grande inteligência aos desafios intelectuais, filosóficos, culturais do seu momento. E, todo esse tempo, ele também era um Vaishnava puro. A humildade de Bhaktivinoda Thakur, que ele exprime frequentemente nas suas poemas, seus poemas, extremamente comoventes, são comoventes, porque a humildade de Bhaktivinoda Thakur é comovente especificamente por ser tão autêntica. Assim chamada humildade diplomática, ou só para assim, seguir certas normas culturais, como devoto que diz, eu sou mais caído, eu sou muito caído, e isso falado por uma pessoa que normalmente é bastante orgulhoso. Então, essas expressões de Bhaktivinoda Thakur, de humildade, não eram simplesmente
boas maneiras, ou cortesia, ou tentando mostrar-se como um santo, senão é uma humildade profunda e por isso tão comovente. Materialmente, a parte das suas atividades missionárias e de propagação da consciência de Krishna, ele era um juiz da corte superior. Então, dentro da sociedade inglesa, ou dentro, vamos dizer, dentro da colônia, ele era uma pessoa importante, conhecida, muito respeitada, um juiz de um tribunal superior, muito educado, muito preparado academicamente, e um cavalheiro perfeito. Uma vez, um devoto perguntou a Prabhupada como podemos reconhecer quem realmente é um devoto, e Prabhupada disse que, no caso de um devoto, que ele será um cavalheiro perfeito. Isso é perfeitamente Bhaktivinoda Thakur. Muito uma humildade profunda e completamente autêntica, mas também uma humildade que ele não assim mostrava, no sentido que na sua posição profissional de juiz, ele era assim, tinha compaixão, mas era forte, ele deveroso, ele fazia o que tinha que fazer, era um líder, tomava decisões, insistia no que tinha que ser. Não era uma pessoa que fazia um teatro de humildade. Era uma pessoa muito respeitável, profissional, que executava os seus deveres sem hesitar. Podia ser usado, muito forte, mas na sua vida devocional extremamente humilde. E se vemos as diferentes formas de literatura, tem novelas, tem não ficção, assim, tem poesia, mas poesia é um pouco exigente. Claro que todo mundo se acha um poeta, com resultados normalmente muito tristes. Mas, assim, para ser um verdadeiro poeta, é uma coisa bem exigente, muito exigente. Em termos linguísticos, é muito exigente de ser um verdadeiro poeta. E Bhaktivinoda Thakur escrevia poesia em 3 línguas. A grande maioria das pessoas não conseguem escrever poesia digna da palavra, do nome, em uma língua. E Bhaktivinoda Thakur escreveu poesia em inglês, em bengali, em sânscrito. Assim que Bhaktivinoda Thakur, se estudamos a história Vaishnava nos séculos mais recentes, Bhaktivinoda Thakur realmente foi o primeiro acharya, grande mestre moderno. Ele trouxe o movimento do Senhor Chaitanya ao mundo moderno, porque as condições históricas dos tempos do Senhor Chaitanya eram muito diferentes, completamente pré-industriais, completamente pré-modernos e com um governo opressivo muçulmano. E então Bhaktivinoda Thakur, muçulmano, assim, um governo muçulmano, típico dos governos muçulmanos, naquela época, mas por todas as atrocidades ou desastres da colônia britânica, os ingleses também trouxeram a Índia, arrastaram a Índia ao mundo moderno. Deram para a Índia uma língua internacional com a qual a Índia podia se comunicar com o mundo inteiro. Deu, assim, educação moderna, no sentido de universidades que não existiam na Índia.
universidades e o conceito de direitos femininos também. Então, não estou defendendo o colonialismo, mas estou simplesmente sendo um histórico sério e não dogmático. Então, eu acho que o século XIX, apesar dos problemas políticos, do sofrimento, devido a certas políticas coloniais, que eu sou bem consciente, mas tudo não era escuro e horrível. Então, em termos do contato entre culturas, realmente o contato, esse grande contato entre o hinduísmo, ou cultura védica, e cultura ocidental, aconteceu nos tempos de Bhaktivinoda Thakur numa forma sem precedente, uma forma extraordinária, e também, muitas vezes, um contato governado por regras acadêmicas que deram uma certa objetividade, um palco no qual as pessoas podiam debater, podiam discutir, comparar em forma civilizada. E Bhaktivinoda Thakur era uma pessoa-chave, porque ele, pelo menos na segunda parte do século XIX, porque ele nasceu em 38, então já em 50, bom, 50 tinha 12 anos, mas já pelos anos 1860, ele era ativo, participava, era uma figura importante. Então, a segunda metade do século XIX, Bhaktivinoda Thakur era um líder, tanto intelectual quanto espiritual, de peso, de importância, não só assim na Índia, mas na comunidade britânica, que era a metade do mundo. Assim que, pessoalmente, eu me sinto muito, muito afortunado de ter Bhaktivinoda Thakur como, ou de poder servir na linha de Bhaktivinoda Thakur.